sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vou tentar ser o mais breve possível, tá? Hoje o assunto é um pouquinho sério, tá? Então, se você tem vontade de vir morar aqui na Praia Grande, cuidado se você vai depender da saúde do SUS, tá? Da saúde pública, cuidado. E aí eu vou explicar o que tem acontecido por aqui comigo, principalmente, tá? E para que vocês entendam como é que está a saúde aqui da Praia Grande. Gente, tá triste a situação, tá lamentável. E a gente não tem para quem correr, tá? Não tem vereador, tá? Eu já procurei Natanael, o Gordo do Povo, esses vereadores que se apresentam em redes sociais. Então, já mandei mensagem para vários e nenhum deles toma providência e fiscaliza e cobra o que realmente tem que ser cobrado para que a saúde funcione, né? Afinal de contas, é um direito básico, né, do cidadão e tá lá na Constituição Federal. Então, é uma coisa básica que a gente deveria ter e a gente não está tendo esse direito, tá? Então, vamos lá. Em 2021, quando eu tive o Emanuel, quem me acompanha aqui no canal ou quem já assistiu os meus vídeos, lembra que eu tive no final da gestação chikungunya, Covid, e logo depois, quando ele já tinha nascido, quando ele era novinho, eu tive a influenza. Nessa influenza, essa gripe, eu tive um processo de sinusite bem aguda, bem forte. E aí o médico me passou um antibiótico, eu fui nesse Falcão quando eles abriram a campanha, porque qualquer tipo de sintomas de gripe eu tinha que ser, só podia ser atendido lá. Então o médico falou que o que eu tinha era sinusite, provavelmente porque eu peguei a influenza, e desencadeou a sinusite, né? Tomei o antibiótico, tá. Só que depois, gente, eu melhorei, mas depois eu tive algumas crises, né? Novamente. E aí, numa dessas crises que eu não tava aguentando, eu fui na UPA e expliquei pra doutora: doutora, eu já tomei todos os tipos de antibiótico, não aguento mais tomar antibiótico forte, né? Isso acaba com a minha imunidade e me prejudica em outras coisas, em outras partes do meu organismo, porque eu tenho que tomar esses antibióticos e depois volto. Eu preciso saber qual é a causa, por que eu tô tendo isso. E aí ela disse que ia me passar 6 meses de bezetacil. Eu dei graças a Deus, eu falei pra ela nem que eu tome injeção todos os dias, mas eu preciso melhorar, eu não posso ficar assim, eu preciso trabalhar, enfim. E aí ela me passou esse tratamento de 6 meses de bezetacil, tá? E foi a doutora Marianela Cardenas. Graças a Deus eu encontrei ela. E aí ela me passou, gente, 6 meses, então eu tinha que ir a cada 21 dias e tomar uma bezetacil. Na primeira vez que eu fui atendida pela enfermeira Daiana. Eu tinha que tomar essas bezetacil no posto, na USAFA, da UCIAN. E aí a primeira que me aplicou, a primeira enfermeira foi a Daiana. Eu lembro porque é o mesmo nome que o meu. E aí ela aplicou, na segunda dose também foi aplicada, e na terceira dose, quando eu cheguei lá para tomar, foi uma professora que estava com estagiários, e aí ela viu que tinha um erro na receita. Vou ver se eu consigo colocar a foto aqui na lateral. Era um zero que estava a mais na receita. E aí ela disse que eu não ia poder tomar porque ela não podia ensinar o errado. Eu fui lá atrás da médica, a doutora Marianela, para ela me prescrever a receita corretamente. Cheguei lá, não encontrei a médica. E aí passei com o médico que estava de plantão. E aí passei com ele e ele me prescreveu a receita novamente. Resumindo, eu tive que parar o tratamento porque eu não consegui tomar no dia, né, por conta desse erro. Voltei para tomar novamente e comecei tudo de novo, porque é um antibiótico. Então, aquelas 3 que eu tinha tomado, esquece. Eu ia ter que comecei a tomar tudo de novo. Comecei a tomar a primeira, a segunda, na terceira, com a receita certinha. Na terceira dose, chegou um comunicado lá na USAFA que eu não poderia mais tomar. Por quê? Porque a Secretaria de Saúde, né, que não é o que essa professora novamente me falou, é que é uma norma que chegou da Secretaria de Saúde, que veio acima deles lá, da USAFA,
que só poderia tomar a bezetacil quem teria AIDS, sífilis ou mulheres grávidas. E eu não entrava nessas regras. E aí eu não poderia mais tomar. Eu falei, mas eu estou com a receita, eu já estou fazendo o tratamento. Se eu parar, isso vai prejudicar minha saúde. Já é a segunda vez que vocês interrompem o meu tratamento. Uma porque estava com 0 a mais, outra, vocês que tem que se resolver entre vocês. E aí eu tava com a receita, eu falei, mas e outra, eu tenho a receita. Se a médica prescreveu, porque eu tenho que fazer esse tratamento. Resumindo, interromperam o meu tratamento. Falei com a enfermeira, Daiane, sobre o meu tratamento. Ela falou que realmente ela não podia fazer nada, que essa regra veio acima deles lá. E aí eu tudo bem, e que o que eu poderia fazer era ligar na Secretaria de Saúde para saber o que eu poderia fazer, o que eles iam resolver. E aí, gente, tudo bem. Deu um mês exato, eu comecei a ter crises de sinusite. Tudo de novo. E das braba, né? E aí, o que acontece? Vou voltar um pouquinho aqui. Em fevereiro, eu tive uma dor de estômago, né? Tive uma dor de estômago. Como eu estava na experiência, eu me segurei, fiz o possível para conseguir ficar no trabalho até acabar meu expediente. Eu queria até que a minha mãe fosse me dar uma injeção lá no meu trabalho, mas não foi autorizado, não podia, né? Porque se acontece alguma coisa comigo, a empresa não pode se responsabilizar. Então, eu saí a supervisora não autorizou. Então, eu saí do meu trabalho. Quando eu saí, a minha mãe aplicou a injeção em mim. Para quem não sabe, a minha mãe é técnica de enfermagem. E aí, eu tomei uma injeção, me ajudou. Aí, eu não tive mais crise, eu melhorei e continuei trabalhando. Só que de lá pra cá, e nessa época, minha avó também teve Covid, ficou internada na UTI. Enfim, de lá pra cá, eu tendo as crises de sinusite, de gripe, né? E no meu trabalho, todo mundo o tempo todo ficando doente também. E gripe, algumas pessoas também tiveram essa dor de estômago, diarreia, enfim. Aí a gente não sabia se era por conta da água, se era por conta do bebedouro, o que estava acontecendo, porque estava todo mundo igual. Melhorava um, o outro começava, ou então ficava todo mundo junto doente, e assim ia. No dia 24 de março, eu enviei um e-mail, né, para o atendimentos@praiagrande.sp.gov.br, explicando sobre o erro da médica que prescreveu a receita errada e sobre a interrupção do meu tratamento pela segunda vez. Mandei a foto das receitas, tudo direitinho, e falei que eu precisava continuar com esse tratamento porque eu estava tendo crises. E eu já tinha tomado vários tipos de antibiótico, nenhum tinha dado certo. Eu precisava continuar e concluir o meu tratamento. E aí, gente, o que acontece? Eu tentei passar em consulta por diversas vezes, só que a má organização da USAFA tá tão grande que eu não consegui a consulta com a doutora Natália, que é a que atende o cartão amarelo. Tá? E aí, quando foi no dia 23/5, se eu não me engano, eu fui às 6 da manhã para tentar conseguir a ficha, para conseguir passar por consulta. Até então, eu estava entendendo das últimas vezes que eu tentei pegar fila, que eram 20 atendimentos no dia. Nesse dia, eu descobri que eram só 12. Eles davam 12 fichinhas, só 12 pessoas que a doutora atende. Eles davam mais senhas, porém só 12 de manhã e 12 à tarde. E aí nesse dia eu fui às 6 da manhã, eu peguei a senha, eu com a crise de sinusite, só que assim, antes disso, eu já tinha ido e tinha falado com a enfermeira. Eu cheguei lá botando catarro pelo olho, né? Eu já tava há 2 semanas nessa situação, acordava com o olho grudado, colado, e eu limpava, mas não adiantava. Era eu limpar, voltava a sair novamente. E nesse dia eu passei com a enfermeira, que não aparece o nome aqui, porque elas fazem como se fosse uma triagem
bem inconveniente, bem assim, constrangedora. Você tem que falar o seu problema na frente de todo mundo. E aí a enfermeira vai ver se você tem direito ou não de passar por consulta. E aí eu falei pra ela que eu precisava passar com ela ou com algum médico que pudesse me ajudar para eu conseguir descobrir o que estava acontecendo, porque isso ia me prejudicar no meu trabalho. Como que eu ia atender as pessoas? Eu trabalho com um público, com uma crise dessa, saindo catarro pelo olho, saindo catarro pelo nariz, pela boca. Como? E aí expliquei toda a situação. Para vocês terem uma noção, eu não conseguia falar. Eu tive que ir na recepção pedir um papel higiênico, porque o papel higiênico fica trancado, não fica no banheiro, para eu poder suar o meu nariz e conseguir falar com ela, porque nem falar eu tava conseguindo falar. E aí eu falei, expliquei da bezetacil, falei, vocês cortaram minha bezetacil e agora eu tô com essa crise, eu não estou conseguindo passar em consulta, como é que eu vou fazer? E aí nesse dia ela liberou a bezetacil pra mim, gente. Acreditem se quiser. Aí eles liberaram a bezetacil. Ué, mas não tava proibido? Então, mas nesse dia eles liberaram só pra que eu não conseguisse passar na consulta. Tipo um cala-boca. Tá, vai lá, toma a bezetacil. A bezetacil eu consigo liberar. Aí eu fui, tomei, eu não tava bem. Fui pra casa. Voltei novamente, gente. Voltei novamente no dia 23/5, em crise também, terrível. Fui 6 horas da manhã para poder conseguir essa senha. Tem foto, vou ver se eu consigo colocar aqui também. Eu lá na frente ainda estava escuro, com alguns idosos que já estavam lá na minha frente. Nesse dia eu peguei a senha de número 13, porém eu fui na fila conferir se tava certinho a senha. Aí eu contei 1, 2, 3. Quando chegou na quinta, não tinha, se eu não me engano, a senha de número 4 e número 5, porque aí eu fui lá perguntar, né? Falei, então eu sou o número 12, é isso? Já que não tem a 4 a 5, então eu sou o número 12. Ela falou, porque em outro dia a pessoa levou essa senha pra casa, por isso que tá faltando. Então tá bom. Então na minha cabeça, consegui, vou passar na consulta com a doutora Natália, né? Mas enfim, o que aconteceu? Eu consegui, gente, mesmo pegando a senha de número 12, eu não consegui passar com a doutora Natália. E aí eu passei com o doutor Davi, que por sinal é um péssimo médico. A conduta dele foi totalmente errada. Graças à conduta dele, eu estou hoje num quadro de pneumonia. Mas bora lá, contar o que ele fez. Eu passei com ele, expliquei toda a minha situação, as dores de estômago, todo esse processo de ficar doente sempre, a todo momento, qualquer virose que passa eu tô pegando, né? Sobre o meu ambiente de trabalho também, que várias pessoas estão doentes o tempo todo, e as crises de sinusite, que eu já tomei vários antibióticos, né? Esses antibióticos só abaixam a imunidade e eu não estou descobrindo qual é a causa do problema. E eu gostaria de descobrir. E aí o que ele fez? Ele apenas me passou uma endoscopia, né? Que se eu não me engano é um exame para ver o estômago, como é que está. Até aí tudo bem, não tem problema. Mas ele não me passou nenhum remédio para dor. Eu disse para ele que eu estava muito cansada, que eu estava me sentindo muito fadigada, com muitas dores de cansaço nos braços, muito cansaço assim para respirar, né? E ele não me passou nenhum remédio para dor, ele não me passou um colírio pro olho, nada, gente, nada para me pingar no meu nariz, nada, simplesmente nada. Ele simplesmente me passou somente esse exame e um exame de cultura por conta da minha urina, porque um dia antes eu tinha tomado o meu último antibiótico para infecção na urina, né? Pois lá na UPA eu descobri que eu estava com infecção na urina e somente isso. E eu voltei para casa e aí entrei numa crise terrível de sinusite, até que eu passei mal no meu trabalho. E aí eu fui para o PS Central, que é um hospital novo aqui da Praia Grande, que por sinal também é muito desorganizado, tá? Para vocês terem uma ideia, para eu conseguir passar, a gente pega uma senha logo na entrada e depois você tem que aguardar para passar na triagem, né? Para a enfermeira lá
avaliar o teu grau, os teus critérios para pegar a senha e passar no médico, né? Se é prioridade, se não é. E aí foi isso que eu fiz. Eu aguardei quase 2 horas para poder passar só na triagem. Depois você é encaminhada para uma outra recepção. E ali nessa outra recepção eu fiquei e fui ser atendida por volta das 6 horas da tarde, né? Às 6 horas da tarde. E aí eu passei com a doutora, ela é bem novinha, mas me atendeu bem, examinou meu pulmão, ela escutou. Ali eu já acendi, né? Uma luzinha vermelha. Aí ela examinou, me passou uma medicação para tomar. Se não me engano foi Decadron com dipirona. E subi para poder fazer o raio-x do tórax que ela tinha pedido. Quando eu saí do raio-x, para retornar no outro médico, porque ela já ia embora, o plantão dela tinha acabado, já era o atendimento tudo lá em cima. E aí todos que estavam lá embaixo começaram a subir lá, porque na parte de baixo não tinha mais atendimento. E aí lá vai eu. Passei um nervoso ainda, porque eu fui ser atendido por esse segundo médico quase 9 horas da noite. Eu não aguentava mais, gente. Eu tava muito cansada, com muita dor. E eu não conseguia passar no médico. Muita falta de organização. Hospital novo e limpo. Parece que o Irmão Dulce só mudou de lugar. Na desorganização, no descaso, né? Como quem já viu a história aqui que eu quase perdi o meu filho no Irmã Dulce, né? Graças ao médico de lá. O chefe da obstetrícia, né? Então, assim, só mudou de lugar. A única diferença é que o prédio é novo, ainda tá tudo limpinho, porque é muito difícil, sabe? Médicos desumanos e frios e calculistas. É um ou outro que escapa, né? A gente também não pode generalizar. Mas, assim, tá raridade você encontrar médicos que se colocam no seu lugar, que tenham empatia, que tenham amor pela sua profissão, pelo próximo e que cumpre o que prometeu, né? Que é cuidar do próximo. Então, eles olham pra gente como número, mais um pra tirar da frente deles pra eles ir embora. E não é assim que tem que funcionar. Eu sei que o sistema é pesado, vocês estão sobrecarregados, mas a gente que chega doente, a gente não tem culpa, a gente só quer ajuda. A gente só quer estar bem, ninguém pede pra ficar doente, né? Então, eu me senti muito mal porque o tratamento é muito desumano, é péssimo. Para vocês terem uma noção, o médico que me atendeu, eu tive que pedir pelo amor de Deus para ele me atender, porque não me chamavam, né? E era um senhorzinho que tinha acabado de chegar, a médica que estava lá não me atendia, a assistente dela, lá no andar de cima, já no primeiro andar. A assistente dela olhava para mim, pegava outras fichas, mas não pegava a minha, né? E ela fui perguntar para ela o seu retorno, eu já fiz o raio-x, eu tô aguardando para mostrar os meus exames pro médico. Aí ela falou assim, tem que aguardar porque tem prioridades. Falei, mas tem gente que chegou depois de mim e tá passando já pelo médico, eu preciso ir embora. E eu não conseguia dar o meu retorno para poder ir embora, mostrar os meus exames e ir embora. Ela falou que eu tinha que esperar os idosos, ou seja lá quem for, que fosse prioridade, passar na minha frente. Só que é uma falta de organização, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem vai passar ainda tem que esperar a sua vez. No meu caso, eu já estava lá. Então, quer dizer que se eu chego às 9 da manhã, eu tenho que esperar todo mundo que chegou às 7 da noite passar para depois eu passar? Umas coisas que não tem lógica, sabe? E aí, enfim, ainda tive que passar esse nervoso para poder passar com esse segundo médico. E aí, quando esse senhorzinho, eu acho que é João o nome dele, chegou, eu falei, doutor, eu não tô aguentando mais, doutor. E assim, comigo eu tive que ficar esperando, mas um rapaz que já tinha voltado do retorno 2 vezes, ele entrou na sala da médica direto, né? Então, assim, muita falta de desorganização, muita falta de respeito, de empatia, sabe? Não tive o que reclamar das meninas da enfermagem, elas foram super, assim, acolhedoras, conversa com você, percebe que você não tá bem, conversa, orienta. Mas em relação à organização da recepção, triagem, administração e atendimento de alguns médicos é péssimo. A gente sai pior do que a gente chega, né?
pela saúde que a gente não tá tendo e pelo desgaste físico e emocional que a gente ainda tem que pedir, pelo amor de Deus, pro médico fazer o trabalho dele. A gente que tem que falar o que ele tem que fazer. É triste. E aí eu passei com o doutor João, me atendeu, viu meu raio-x, já disse logo de cara que eu estava com pneumonia e pediu exame de sangue e de urina novamente. E para eu voltar, depois de 5 horas, que o exame ficaria pronto. Foi o que eu fiz, voltei 5 horas da manhã e ele falou, avisa pro médico que você for passar que você está com pneumonia. E foi o que eu fiz, né? Avisei para esse outro médico, só que ele em pé, ele queria ir embora, já estava no horário dele ir embora, ele em pé, ele só viu meu raio-x porque eu falei, doutor, o senhor escutou o que eu falei? O doutor falou que eu estou com pneumonia. E aí ele já em pé, ele já prescreveu antibiótico e abriu meu raio-x. Já em pé, louco pra ir embora, já com a bolsa no ombro. Aí eu peguei, eu falei assim, aí ele prescreveu antibiótico, não me passou segurança o atendimento dele, nenhum tipo de humanização, nenhum tipo de olhar assim na sua cara. Eu perguntei da minha pressão, que estava alterada, 17/9. Ele falou, isso daí tem que investigar. E seguiu a vida dele, entendeu? Não entendi nada dessa resposta dele. Investigar, sou eu que tenho que investigar? Como que eu investigo? O que que eu faço? Né? Então, assim, eu saí da sala dele, porque, né, ele já estava saindo, já saiu, e entrei na sala do outro médico, do doutor João, que ainda estava lá, eu vi que ele estava lá. Falei, doutor, eu passei com o senhor ontem, né? Eu passei com o senhor ontem, bom dia, o senhor pode me atender? O senhor falou que eu estava com pneumonia e eu passei com o doutor agora, ele mal olhou meu raio-x, eu tô com medo. E aí ele conversou comigo, falou que eu podia tomar esses antibióticos sim que ele tinha me passado, pra eu ficar tranquila, que esse antibiótico era um antibiótico bom. E é isso, né? Então, segui o que o médico receitou e só tomei porque o outro afirmou que eu podia tomar. Eu fui pedir, né? Uma orientação de um médico que me passou credibilidade. Então hoje foi o último dia de antibiótico e amanhã eu já volto a trabalhar, né? Ontem foi meu último dia de atestado, hoje na escala eu estava de folga. Então amanhã eu já volto a trabalhar, sábado. Espero não passar mal, não me sentir mal e seguir minha vida, né? E ficar bem. Ainda sinto alguma coisa aqui da sinusite, eu tomei a fanha ainda, mas já não sinto mais dor de garganta, tosse de vez em quando. Eu acredito, gente, que isso seja Covid, né? Eles não fazem mais os exames, então a gente fica na dependência de Deus, né? Para Deus nos ajudar. E sobre os e-mails, a Secretaria de Saúde, a ouvidoria, me respondeu, me deu um posicionamento, nada. Desde o dia que eu mandei o e-mail, 23 de março, sobre o interrompimento da minha medicação, até hoje eu não tive resposta. Eu já liguei para saber, tá? Depois de 3 meses, mandei de novo, mas até hoje eu não tive nenhuma resposta, tá? Já fui na Secretaria de Saúde pessoalmente para saber se houve um pedido de mais médicos, como o diretor falou que já foi feito, o diretor Fernando, para o Zafa, porque são muitas famílias aqui do cartão amarelo e não está suprindo um médico só, né? E até hoje eu não tive respaldo de ninguém. Me informaram que a Cecília ia entrar em contato comigo, da Secretaria de Saúde, e até hoje eu não recebi nenhuma ligação e nem a resposta dos meus e-mails. Então basta agora denunciar a Secretaria de Saúde e toda essa equipe desumana que trata a gente como se fosse bicho, porque não estão tendo cuidado com a família, não estão dando o direito que a gente tem, que é a saúde, que é o básico. Então basta denunciar, né, esses órgãos incompetentes para ver se alguma coisa acontece. Saí de lá, fui fazer a cotação, né, dos remédios, ver onde que estava mais em conta. Passei no posto, né? Chegando lá no posto, eu cheguei por volta das 7 horas da manhã, porque eu fui de madrugada, né, no PS Central.
E chegando lá no posto, eu peguei a senha de número 24. Então eu pensei, se eu não passar com ela agora de manhã com a doutora Natália, eu vou conseguir passar pelo menos à tarde. Não são 12 de manhã e 12 à tarde? Pois é, gente, mais um dia eu não consegui. E aí tinha uma outra enfermeira do cartão amarelo lá na triagem, não era a mesma da anterior, e debochando da minha cara, disse que eu não ia passar com a doutora Natália e que se eu quisesse era com o doutor Davi. Eu falei, eu não vou passar com o doutor Davi porque aconteceu que hoje eu me encontro num quadro de pneumonia graças a ele. Talvez se ele tivesse me dado um tratamento quando eu vim aqui no final do mês, eu não estaria assim, né? E agora eu estou nessa situação. Isso foi no dia 6 de maio, tá? 6 de maio. Eu passei mal, fui pro PS Central. E eu tinha ido no dia 23 de março, né? Lá no posto para tentar consulta e passei com esse doutor Davi, que é um péssimo médico, zero empatia, desumano. Então, eu falei pra ela, eu não vou passar com ele porque eu vou esperar o quê? Eu ir pra uma UTI? Eu não quero passar com ele. A conduta médica dele... então, isso daí é uma conduta médica, a gente não pode interferir. Agora você tá dizendo que você não quer passar com ele? Eu falei, não, você não tá entendendo, eu não tô escolhendo o médico. Eu tô vindo com a minha pressão alterada, eu preciso passar no médico e eu tô desde as 7 da manhã aqui na fila. Eu quero passar com a doutora Natália, independente se vai ser agora ou à noite ou outro médico. Mas com ele eu não vou passar, porque por conta dele hoje eu me encontro com pneumonia. E aí ela ficou ainda querendo debater, debochar, dando risadinha, colocando palavras na minha boca. Pessoas totalmente despreparadas para lidar com pessoas que estão ali doentes e precisando de um atendimento familiar. E não só ela, como o diretor da USAFA também, que quando você vai perguntar qualquer coisa sobre senha, sobre o seu direito de passar com a médica porque você pegou a senha, né? Eu fui perguntar para ele por que eu não consegui passar com a doutora se eu peguei a senha de número 12. E ele falou que não sabia, E a enfermeira também não sabia. Então, assim, é muito descaso. E tudo que você vai perguntar pro Fernando, diretor da USAFA, ele fala, vai procurar em quem vocês votaram. A gente não pode fazer nada. Tudo, qualquer coisinha que você vai perguntar, lá na fila ele tá distribuindo a senha, ele tá falando, vocês têm que reclamar para quem vocês votaram. Então, assim, a gente que é do cartão amarelo, a gente é toda essa área de prédio e praia. Então, pense, em um prédio tem quantas famílias? Numa rua tem quantos prédios, quantas famílias? Então, assim, é só a doutora Natália para poder atender essa multidão de gente. É muita gente mudando, né, aqui para Praia Grande e tá sobrecarregado. 12 pessoas, acho que nem no particular tá assim, né? Até no particular atende muito mais que isso. Eu não sei o que tá acontecendo, não sei. Então, a gente precisa de mais médicos urgente. E então, gente, eu fiquei aí esses 10 dias em casa tentando me recuperar, né? Ainda não sei se vocês percebem quando eu falo, eu ainda tô falando nasal, tô sentindo catarro ainda. Hoje foi o meu último dia de antibiótico. E amanhã eu volto a trabalhar. Eu espero que eu não passe mal, que eu não sinta fraqueza e que eu consiga trabalhar direitinho. Mas não é fácil, é uma luta contra o sistema. Emanuelzinho tá chegando da creche, eu vim gravar esse vídeo para vocês. Espero que alguém veja esse vídeo, que alguém resolva a nossa situação da USAFA, da UCIAN, cartão amarelo, porque tá estressante, tá desumano. E é para tudo, é para fazer exame. Nenhum dos meus exames ainda eu consegui fazer. Foi feito o pedido no final do mês passado. Hoje já é dia 16. E nenhum dos meus exames ainda eu consegui fazer algum. Não consegui passar pelo otorrino, não consegui passar por especialista nenhum, tá? E aí, só pra vocês terem uma noção, meu esposo foi pra lá, porque eu fiquei nervosa, comecei a chorar, minha mãe foi pra lá, minha mãe parece que sentiu, me ligou no meio do caminho, perguntando se eu já tinha passado pelo médico, eu falei que não, expliquei o que estava acontecendo, minha mãe foi lá falar com a enfermeira, né? E aí não tava nem o Fernando, que é o diretor, nem as enfermeiras do cartão amarelo, não estava mais ninguém lá. E aí, só que quando eu voltei, eu fui lá no PS Central pegar esse raio-x, imprimir,
porque já que eu ia passar com esse doutor Davi, eu queria ver ele falar que eu não tinha nada e que não ia me passar nada. Que eu já não tava mais bem. Eu falei, pode me encaminhar pro psiquiatra, porque eu já não tô bem. Eu já não tô bem. O meu psicológico já não tá bem. Eu tô vindo aqui já pra mais de um mês e eu não consigo passar no médico. É um direito meu. E eu pego a senha certa e eu não consigo passar. E eles ficam debochando, que não, tipo, que eles, na cabeça deles, eu acho que não vai dar em nada, que eu não vou correr atrás, né, de denunciar, de fazer a reclamação, porque é isso que acontece e deve acontecer todos os dias. Eles já estão acostumados a fazer isso todos os dias, porque as pessoas têm que trabalhar. Ninguém tem tempo de ficar em órgãos públicos aguardando fila só para fazer reclamação. As pessoas têm mais o que fazer. Só que agora é uma questão de honra, porque agora eu estou com uma pneumonia. Eu nem sei se eu tô 100%. Hoje eu vou ter que, como eu volto amanhã, eu tô pensando em ir lá na UPA para poder tirar um raio-x, que o raio-x sai na hora, para saber se tá tudo ok, porque eu ainda não tô me sentindo 100%. Ontem mesmo eu tava sentindo tontura. Quem garante que isso não é um Covid? Porque eles não fazem mais exames de Covid. Entendeu? Então, minha mãe foi lá, conversou com a enfermeira que estava disponível no momento, que é a Daiane, que é aquela que aplicou a primeira injeção em mim, né? E de imediato, quando a minha mãe começou a falar, ela ficou fazendo caras e bocas. As pessoas acham que a gente não percebe, que a gente é babaca, que a gente é otário, né? E a minha mãe falou, eu trabalho na área da saúde, eu sei muito bem como é que funciona, eu sei muito bem os médicos que são bons médicos e os que não são. E isso que vocês estão fazendo, o que esse médico fez, e conversou com ela. Eu não tinha necessidade de estar aqui, porque minha filha é casada, minha filha já é maior de idade, mas tá um absurdo. Enfim, quando eu cheguei lá, meu esposo foi lá me buscar para eu poder buscar esses exames, que é um login que a gente entra e consegue imprimir lá no PS Central, porque não é o mesmo sistema, é tudo desintegrado. Então eu fui lá, busquei os exames para passar com o doutor Davi. Quando eu cheguei lá com o meu esposo, que o diretor viu, eu acho que ele ficou com medo, porque o meu esposo chegou lá, e aí ele falou, você tá com o cartão aí? Me dá aí o cartão, que eu vou, você vai passar com o doutor Alan. Aí já mudou a história. Aí eu já podia passar com outro médico, entendeu? E aí eu passei com esse outro médico, o doutor Alan, né, que me encaminhou. O que foi bom é que ele, assim, ele me escutou, né, teve um pouco de empatia, se colocou no meu lugar, a bomba estourou no colo dele, mas pelo menos ele me encaminhou. Eu tive que pedir, porque não vem dos médicos, não tem essa proatividade. Eu vou te encaminhar pro alergista, eu vou te encaminhar pro... Bom, já é noite aqui, gente, por isso que já tá mudando aqui a iluminação do vídeo. Mas vamos lá. Nenhum desses médicos chegam aos pés da doutora Natália, gente. Resumindo, hoje de 10, é bom, sabe? Só que deveria ser diferente, porque são médicos que cuidam de pessoas, de famílias, e eles deveriam ter mais cuidado, mais empatia, se colocar no lugar do outro, sabe? Então, praticamente a minha mãe que teve que ir falando por esse médico, o último doutor Alan que eu passei, o que deveria ser feito, o que poderia ser feito, porque ele não sabia o que fazer. Ele queria me dar bezetacil de novo, mas bezetacil não estava resolvendo, é água com açúcar. Eu estou numa pneumonia, eu vou tomar bezetacil, vai resolver o quê? Vai só piorar. Enfim, mas aí ele me encaminhou pros especialistas que eu preciso para poder fazer o tratamento e descobrir qual que é a causa. Alergista para ver se é algum tipo de alergia que eu estou desencadeando, pro otorrino, o exame de urina, a cultura ele colocou com urgência. O otorrino, eu acho que ele colocou com urgência, assim foi pedido, não sei se ele fez, e assim foi falado, não sei se ele colocou todos com urgência, né? E é isso, gente. Agora estou aqui aguardando a mensagem, né, do cartão amarelo, para saber quando é que eu vou fazer esses exames. Hoje é dia 16, eu recebi a mensagem de um exame que eu vou fazer dia 30, que é o único que eu recebi mensagem, que é o que eu tenho que assoprar para poder ver o pulmão, para ver se eu vou precisar
usar algum tipo de bombinha. Só esse. E só dia 30 de junho que eu vou fazer o exame, tá? Só dia 30 de junho. Hoje é dia 16, tá? Nenhum especialista consegui passar ainda. Então, assim, pensa bem antes de vir para a cidade de Praia Grande, tá? Porque não tem estrutura nenhuma na saúde e não tem a quem recorrer. Não tem vereador, não tem ninguém. Só se você já conhecer eles da infância, do bairro, enfim, porque se você não tiver, eles não vêm, tá? Eles não vêm, eles não fazem o papel deles, o trabalho deles. Só Deus para guardar a gente, tá? Porque tá decadente. Não era assim. Eu já elogiei muito, já gravei muito para vocês eu indo lá no posto. Sempre fui muito bem atendida, né? A doutora Natália é uma excelente médica. Inclusive, o doutor antes da doutora Natália, que se não me engano era o Júlio, foi graças a ele que eu não perdi o meu bebê. Ele me orientou a voltar lá no Irmã Dulce, né? Então, assim, o que eu tô falando é porque são coisas sérias que realmente tá acontecendo. Eu vi pessoas com hérnia estourada na minha frente, não consegui consulta, com laudo, tendo que entregar laudo, tendo que entregar resultado de exame porque foi mandado embora da empresa e precisava dos exames para poder lutar na justiça e ter os seus direitos e não conseguir passar com o médico, né? Eu vi gente com diabetes, não conseguir pegar medicação, não conseguir pegar receita, gente que precisa do remédio da pressão, não conseguir passar no médico, idoso que não tá conseguindo passar no médico. Inclusive, no dia que eu fui lá para poder já fui para tomar as vacinas, tomei vacina ontem da gripe e do Covid, né? Que o doutor falou que eu podia tomar, eu só não podia estar com febre. Então, eu já aproveitei que eu estava em casa e já tomei para ficar com a saúde em dia. Então, é isso, gente. Muito difícil. Eu espero que alguém faça alguma coisa, tá? Um beijo, Emanuelzinho chegou. E até o próximo vídeo. Oi! Fala oi, pessoal. Fala. Fala oi. Tudo bom com vocês? Fala. Tchau, gente. Até. Ei. Até o Bibi. Tá pintando? Olha que desenho bonito. Tá pintando. Olha lá a foto. Olha lá, cadê a foto? Cadê? Vamos dar um sorriso? Ai, que sorriso!